aproveitando esse teu papel como jornalista esportiva, né? Como tu vê a inserção da mulher nesse mercado de trabalho esportivo? Então, o mercado do jornalismo esportivo, ele é algo que tem evoluído nessa questão de mulheres estar dentro do jornalismo esportivo. A gente tem visto que é bem mais comum a gente ver na televisão, no rádio, nos sites, mulheres cobrindo jogos, repórteres de campo, apresentadoras na bancada, diretoras, editoras, até dentro do próprio mundo do futebol, que é o esporte mais tradicional aqui no Brasil, né, mais popular, mulheres que ocupam cargos importantes dentro de clubes, papéis muito importantes, narradoras, comentaristas, até nos últimos tempos, emissoras da TV aberta estão transmitindo jogos de seleções masculinas e femininas, e tanto nos dois tem mulheres que estão comentando, mulheres que estão no campo. Isso tem se tornado bem mais presente, o que é muito bom. E não são apenas locais, papéis coadjuvantes, sabe? Alguns programas, se a gente for pegar de 10 anos atrás, não muito, nos quais tinha um homem que apresentava uma mesa com muitos homens também comentando, aí tinha uma mulher ali para dizer que tinha. Aí ela lia algum e-mail, lia alguma interação, mas ela não podia participar daquilo, da opinião dela, da visão dela em relação àquilo. Tanto é que alguns momentos depois elas saíam dos programas e diziam que elas desejavam um pouco mais de espaço, mas que o que era questionado a elas era: o seu papel é esse, o seu papel não é na apresentação. Porque mulher não deve comentar sobre futebol. O papel da mulher tem que ser aquela mulher bonita, atraente na televisão, para chamar a atenção dos homens para o programa. Então deixa que o conteúdo a gente que faz, sabe? Mas isso tem mudado bastante ao longo desses anos, o que é muito bom. Trazendo a realidade para Santa Maria, aí o mercado é bem mais fechado. Se a gente for pegar emissoras de televisão em Santa Maria, a gente só tem uma, né? Jornal em Santa Maria, a gente só tem um. Quem é que fala sobre jornalismo esportivo dentro dessas plataformas de mulher? A gente não vê. Eu não vejo na TV aqui da cidade mulheres falando sobre esporte, e também nos sites e nos jornais impressos mulheres falando sobre isso. Pode ser que não haja um interesse? Pode ser também. Pode ser que não haja um espaço para elas falarem? Pode ser também. O que a gente vê são homens falando sobre isso. Então é muito comum, não só através do Pódio, em alguns outros projetos na cidade, mulheres fazerem seus próprios projetos, sabe? Então de forma voluntária. Tem mulheres aqui que têm suas próprias empresas que cobrem jogos de forma fotográfica, algumas fazem no formato de podcast, a gente faz formato de programas, mas sempre lembrando que nós não somos remuneradas, então se torna como se fosse um trabalho feito no amor, um trabalho voluntário, aquele a gente faz porque a gente gosta, mas a gente precisa ter um outro emprego para pagar as contas, né? Então ele não se torna o número um, infelizmente. Mas falta reconhecimento nesse trabalho. Reconhecimento, e também acho que falta um pouco mais de espaço, sabe? Se tratando de Santa Maria, eu acho uma cidade muito fechada, muito cabeça fechada ainda para isso, sabe? Então, que alguns momentos, eu mesma, quando eu cobri alguns jogos aqui na cidade, que eu já cobri, eu era a única mulher no campo. O restante eram somente homens. E tinham mulheres nessas equipes, mas elas não tinham espaço de descer pro gramado. E falando de futebol, digamos assim, é a parte que te dá mais adrenalina. Tu está ali no campo, tu vê o que acontece. E eu não era repórter, eu era fotógrafa. E algumas vezes me perguntavam: o que tu tá fazendo aqui? Eu tô tirando foto. Tu? Ah, mas por que não chamaram um coleguinha? Porque não é lugar dele. O lugar dele, ele tá lá fazendo alguma outra coisa. E eles achavam muito engraçado. Ah, lá vem a menina de novo, como se eu fosse uma intrusa no ninho, sabe? O que tu tá fazendo aqui? Então, por mais que seja algo que esteja melhorando, em Santa Maria, eu sinto que há muita coisa ainda a melhorar, sabe? Alguns portais ainda são feitos por homens, e já ficou claro que eu ouvi da boca deles mesmo, de que não, a gente não quer mulher trabalhando com a gente faz, nós somos homens e é assim que tem que ser. Então, tem muita coisa ainda a melhorar aqui em Santa Maria. Mas o mercado esportivo no geral, falando de forma ampla, no Brasil, nas grandes emissoras, eu sinto que melhorou bastante. Sim. E falando no geral, então, como é que tu vê a valorização da mulher?
dentro do jornalismo Sim, esportivo. tem alguma diferença entre os homens e as mulheres? Ainda tem essa diferença de valorizar mais? De forma salarial, tu quer dizer? Isso. Sim, bastante. Sempre é questionado, né? Por exemplo, uma pessoa X foi contratada para trabalhar em tal emissora, por exemplo, apresentar um grande programa esportivo. Aí ele divide a apresentação com uma mulher. Ah, mas os dois estão lá fazendo a mesma coisa, então eles ganham tão bem, ela ganha tão bem quanto ele. Nem sempre. Que isso fique bem claro. E também vale ressaltar em relação à remuneração de atletas, sabe? Homens e mulheres. Puxando o gancho aqui para Santa Maria, isso é bem comum. Nós do pódio já tivemos 2 situações nos quais nós tivemos um pouco de dor de cabeça com grandes clubes aqui da cidade, que eles fizeram torneios, tinham competições masculinas e femininas, e dentro do edital tinham lá remuneração para quem ganhar o primeiro lugar e tal. E sempre do homem tinha alguma remuneração, não era um valor alto, tá? Mas tinha uma remuneração em dinheiro. Para mulheres não tinha. Por exemplo, você ganhava o troféu, ganhava uma medalha simbólica, ou às vezes ganhava um valor muito baixo, muito inferior, sabe? Todas essas competições aqui na cidade têm uma taxa de inscrição. Por exemplo, R$300, R$250. E às vezes a premiação da mulher era 100, R$200. Não pagava nem a taxa de inscrição, sabe? E aí algumas vezes a gente foi atrás, a gente entrou em contato com os clubes para tentar entender, por quais motivos vocês fizeram assim, sem querer, digamos assim, não é brigar, sabe? Só tentar entender o que levaram vocês assim, foi questão de patrocinador, só para tentar entender. E nós fomos tratadas de uma forma muito grosseira, como se a gente estivesse impondo que tinha que ter uma remuneração igual para homens e mulheres, quando na verdade a gente só queria entender o que estava acontecendo. Ou seja, eles não responderam nada com nada, né? E a gente tentou buscar algumas atletas na cidade também que participaram desses torneios e elas tinham muito medo, sabe? Eu participei, eu realmente não ganhei nada. Você aceita falar com a gente? Eu não quero, porque eu tenho medo de me queimar na cidade. Eu tenho medo de não poder participar de outras competições na cidade. Porque aqui na cidade é muito no amadorismo, grande parte dos esportes, então tu já tem poucas oportunidades de participar de competições. E aí ela sente, nossa, vai me podar mais ainda. Então, por mais que seja pouco, eu prefiro ter aquele pouquinho que tem do que correr o risco de perder tudo, sabe? Então, são situações que a gente já passou aqui e que, infelizmente, se tratando do cenário daqui de Santa Maria, a remuneração é bem baixa. Não digo que para homens praticando esportes aqui na cidade seja um valor muito alto, uma grande valorização. Não é também. Grande parte dos esportes aqui em Santa Maria são amadores. Você precisa ter um outro trabalho e buscar por fora dinheiro para participar de competições ou para se manter no esporte. Também é muito pelo amor. Mas o caminho é um pouquinho mais complicado para elas, sabe? Por isso que grande parte delas, de algumas atletas, vão embora daqui da cidade. Elas vão para grandes cidades ou vão até para outros países. Conheço algumas que foram para outros países porque elas conseguiam um patrocínio lá. Sabe? Aí às vezes se questiona muito, mas saiu de Santa Maria e não valoriza Santa Maria, por que representa outra cidade? Mas ninguém busca entender por quê. Sim. Às vezes um simples patrocínio que poderia ajudar aqui na cidade, levar o nome da cidade, não aconteceu. Interessante nessa fala que tu trouxe que a mulher não se coloca nesse lugar de fala, né? Ela fica com medo. Em alguns momentos sim, elas sentem muito medo. Teve grandes atletas daqui, teve uma que ela está nos Estados Unidos agora, praticando luta, e ela sempre participou de grandes competições aqui na cidade, até alguns mundiais, ela é campeã mundial, e ela participou de um evento pontual que a gente questionou essa instituição sobre a remuneração, né? E eu achava ela, digamos assim, ela muito grande. Eu pensava, não, ela não vai se opor em conversar com a gente, porque ela tem alguns patrocínios que não eram aqui da cidade, eram de outras cidades. Então ela não vai se opor em falar, e ela falava não, porque é onde tem competição, então no momento eu não quero me prejudicar com ele, sabe? Pode ser que pegue mal. Mas só fala com a gente, então tu não precisa te identificar, só fala com a gente. Elas tinham muito medo, muito medo. Então às vezes eu sinto que também tem esse receio, sabe? Eu sinto que não tá legal,
Eu sei que não tá legal, eu gostaria que melhorasse, mas eu também não quero perder aquele pouquinho que tem, porque talvez aquele pouquinho possa me dar uma visibilidade lá pra frente, sabe? Pra quando eu buscar um patrocinador fora, ele veja que eu ganhei alguma coisa, então, do que não fazer nada. E às vezes vai muito pelo amor, sabe? Muitas delas aqui falam quando a gente entrevista elas aqui em Santa Maria. Eu faço pelo amor, porque é realmente muito difícil. Eu penso em desistir várias vezes. Eu bato na porta das empresas aqui na cidade buscando em que seja um auxílio mínimo, 100, 150 reais, para custear alguma coisinha ou para ajudar a pagar alguma despesa. E todos eles fecham a porta na nossa cara. Então é um pouco desestimulante, sabe? Porque tu vai continuar achando que é tão difícil assim. Por isso que algumas às vezes preferem, não quero mais problemas pra mim, sabe? Do jeito que tá legal. Por mais que a gente saiba que não tá tão legal assim, senão seria melhor. E muitas vezes elas podem contribuir até melhor do que um homem, né? Para esse conteúdo. Sim, tem algumas competições que, puxar aqui para Santa Maria, nós temos atletas destaques mais mulheres do que homens em algumas modalidades e às vezes até Santa Maria nem sabe. Você sabia que Santa Maria tem uma competidora que ela é campeã mundial de determinada categoria? Tem aqui em Santa Maria? Santa Maria tem isso? Tem, mas ela não treina aqui ou ela não representa a cidade muitas vezes. Por quê? Porque o patrocínio dela é de fora. Ah, mas eu não sabia que tem isso aqui. Tem. O problema é que às vezes não tem nem espaço para ela contar a história dela, sabe? Porque às vezes é tão enraizado o futebol, alguma outra coisa, ou priorizar alguns esportes de fora do que tentar noticiar o que rola aqui na cidade, que as pessoas não conhecem. Então, às vezes, tu vai bater na porta de uma grande empresa, ué, mas eu nunca te vi em algum jornal, nunca te vi em um site. Agora tu vem dizer pra mim que tu participa disso, disso, daquilo, de onde? E às vezes a própria palavra da mulher não basta, sabe? Tu tem que comprovar. Então, realmente é bem complicado. E como tu acha que a gente pode melhorar isso? Então, de uma forma geral, não só mulheres no esporte, mas pegando o gancho de uma equidade de gênero, eu acho que é muito importante o respeito, sabe? Respeito e humildade, não só de mulheres como de homens. Porque a gente fala muito aqui de igualdade, duas mulheres falando sobre igualdade de gênero, mas vale lembrar que existem mulheres que são machistas também. Conheço muitas mulheres que são machistas também. Pode ser que eu, como eu contei aqui no começo pra você, eu tive atitudes machistas também e que eu não percebia que eu era machista. Então pode ser que eu esteja sendo machista em alguma situação nesse momento e que daqui a algum tempo eu perceba, nossa, como eu errei naquela situação. Mas aí, Maju, eu acho que é importante salientar também que daí entra a questão da cultura, né? Porque é uma coisa enraizada, não é um ser machista consciente, né? Tu não tá fazendo aquilo porque tu quer, até mesmo tu nem pensa que tu tá fazendo isso. Exato, é algo que tá tão Ficou enraizado na nossa mente culturalmente, ela que a transmite. gente só reproduz sem se questionar, sabe? Nós falamos muito na psicologia, daí falando no nosso caso, né? Sim. Já que falaram, nós temos que falar mais de psicologia. Na psicologia nós falamos a repetição, e isso é uma repetição. Então o que a mulher faz? Ela só reproduz o que ela vem de gerações já sendo repetido, ela vai repetir, mas ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas sim, tem, como tu falou, tem mulheres machistas. Tem, bastante. Mas é justamente isso que tu falou. Às vezes a gente vem de uma família de gerações e que tem essa reprodução, então a gente vê aquilo e a gente acha que aquilo é normal. Ela tá fazendo, vou seguir fazendo. Ele está agindo dessa forma, então ele está fazendo do jeito certo, porque ninguém nunca chegou pra ele e disse que era errado. E às vezes a gente também não sabe disso, até que a gente tenha a questão, o interesse de buscar, de entender. Até a hora que dá o estalo, sabe? É difícil tu ir contra uma cultura dessa forma. Sim. Tu tava falando um esporte aqui, não tava me vendo a cabeça, que eu também não acompanho muito esporte, mas tem daí tu me corrige se eu estiver errado, né? Tem uma mulher que ela começou a narrar agora também, acho que na Globo, se eu não me engano, que tá narrando E teve muita gente contra que falou que aquilo ali é coisa de homem, que a mulher não pode estar se enfiando nesse meio. E isso aí vai fazendo com que muitas mulheres se desanimem, né? Porque não é toda mulher que vai ter força de ir lá e dizer, não, eu tô aqui e eu vou fazer parte sim, porque é um lugar, não é lugar de homem, é um lugar de qualquer um.
Sim. E que ela passou por todo um caminho que ela estudou, ela passou, acho que possa ter estudado mais do que o próprio homem que esteja lá na frente, e que ela tem esse direito sim de participar e contribuir com isso. Sim, é que como é um ambiente, falando do esporte, né, é um ambiente que ainda ele é muito masculinizado, quem pratica esporte, homem, futebol, homem, narração, digamos assim, Galvão Bueno, né, homem, referência da narração. Aí quando você coloca uma voz feminina, e que convenhamos, primeiras narrações não são as melhores, os grandes narradores narram há quantos anos? Eles tiveram sua primeira narração que não foi tão legal assim. É questão de tempo, é de prática para você pegar o jeito. Só que eu sinto que grande parte do incômodo é porque é uma voz feminina, sabe? E isso aconteceu muito, que criticaram muito ela, dizendo, mas eu não gosto do jeito que ela narra. Ela é muito, ela é muito delicada para narrar. Gente, calma. Deixa ela pegar a prática, pegar o jeito dela, não é só chegar dessa forma cortando, assim, sabe? E é muito importante ter uma rede de apoio, porque a empresa dela apoia ela. Não é à toa que não escala ela para outros jogos. Não gostam dela? Tudo bem, troca de canal. Vai ver num canal então que o homem tá narrando. Existem outros canais também para isso. Você não gosta, você troca de canal. Você não precisa achar lindo, maravilhoso, bater palmas, magnífico. É respeitar. Do jeito que você não gosta, então, de ver uma mulher narrando futebol ou cobrindo algum jogo, troca de canal. É isso que se deve fazer. É muito chato, é muito desgastante. Você tá lá, você tá no corre, você tá se esforçando, você tem anos na bagagem, você tem muitos cursos, você ficou noite sem dormir estudando para alguém que nunca quis saber da sua trajetória, da sua vida. Chegar lá, apontar o dedinho e falar, não, você não deve fazer isso. Porque você não é boa para fazer isso. Sem tentar entender, sabe? E a gente vive num mundo tão tecnológico, hoje em dia, tão moderno, com as redes sociais, com o avanço de tudo, muitos aplicativos, e dizer que, eu sou muito velho, então é por isso que eu reproduzo essas frases, esses pensamentos. Se você realmente quer se desconstruir, quer aprender, o Google tá aí para isso. Busca no Google, busca entender. Procura lá, luta feminista, procura mulheres no esporte, como que funciona. Se tu já tá percebendo que algo não tá certo, então busca entender, né? Exatamente, só que tem pessoas que não querem. Elas usam a questão de serem mais velhas como uma desculpa, sabe? Porque eu sou mais velha, então é assim que eu falo, é assim que tem que ser. Se você realmente está interessado, tenha respeito, tenha humildade de correr atrás, de buscar e de aprender. E assim, com o tempo, você começa a melhorar e se desconstruir. Não é da água pro vinho, não é hoje eu vou me desconstruir, amanhã eu já tô falando várias coisas aqui. Não é assim, é com o tempo. Mas se você tem interesse, você busca aprender e busca melhorar. É isso que eu acho que é a parte mais importante, que é o primeiro passo, sabe? Se você quer melhorar e se desconstruir, entender não só sobre luta feminista, sobre vários outros aspectos que norteiam a sociedade nos dias atuais, busca aprender. Conversa com alguém que sabe um pouquinho mais, conversa com alguém que vivencia isso, pergunta para ela, para ele, para ela, o que ele sente, o que ela sente em relação a isso. Se eu falar isso, como você se sente? O que você acha de determinadas situações? Busca entender, corre um pouquinho atrás. Você não vai ser menos homem, sabe? Se fizer isso, sabe? Então eu acho que é muito importante ter esse interesse de correr atrás, de aprender um pouquinho mais, do que só ficar reproduzindo, eu sou mais velho, então é por isso que eu faço isso. Como se fosse uma desculpa, né? Não dá mais pra dizer que não tem acesso à internet e a vários portais gratuitos para aprender sobre alguma coisa. É mais uma dificuldade de sair da sua zona de conforto, né? De aprender sobre o diferente. De aprender sobre o diferente e de tentar entender, porque o mundo, ele tá muito moderno, então você só não aprende alguma coisa se você realmente não tem interesse. E de algumas pessoas eu sinto que realmente as pessoas não têm interesse em saber. Participação da Maju, está convidada para vir outras vezes também. E... É pra eu agradecer, tu já agradeceu? Não, tu. Eu tô no papel de diretor hoje. Eu percebi, né? Tá a poltrona ali, todo reizão. É a menor parte Tô que vai aqui, ó.
Só brincadeira. Então a gente finaliza aqui e eu quero agradecer a participação, agradecer por ter aceito o convite de estar aqui discutindo esse assunto que é muito importante. E encerramos por aqui. Obrigada, gente. Até a próxima. Lembrando que nós vamos deixar aberto também para os inscritos no canais e todo mundo que queira participar nas nossas redes sociais, né? Segue lá no Instagram, sociedade.psi, curta a página, siga a página no Facebook. E Valeu. até a próxima. Até. Até.